coração. Só um minutinho, nós vamos começar a nossa live. Eu vou só preparar as coisas aqui rapidinho e nós vamos estar com vocês. Um minutinho só. Muito bem. É maravilhoso poder estar com vocês nesta live, estar mais uma vez estudando com vocês a palavra de Deus. Nós temos estudado aqui todas as quartas-feiras umas lições que tem como tema a história da redenção. E essas lições, elas são tiradas de um livro que tem esse mesmo tema, que foi escrito pelo reverendo, deixa eu ver aqui, José Borges dos Santos Júnior. Foi um livro editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Vamos orar e aí vamos, depois disso, estar dando início à nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, neste momento queremos estar buscando a Tua orientação, a Tua sabedoria, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, através desse estudo que vamos ter nesta noite, possamos mais uma vez compreender acerca do plano da redenção. Abençoe cada irmão que vai estar conosco no estudo. Abençoe, Senhor, para que eles possam entender e possam, através disso, ó Pai, ter a sua fé ainda mais firmada no Senhor. Abençoe cada família, ó Pai, atendendo às suas orações, respondendo às suas orações. Ó Deus, ajude para que possam estar vendo e sentindo e percebendo a bênção da resposta das suas orações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Maravilha estar com vocês. Quero estar saudando já alguns irmãos que estão, já entraram, já estão conosco, né? Eu tenho aí um irmão que eu não consigo identificar aqui agora quem é, mas já já eu sei que vai colocar o nome e eu então vejo. Tem também o Márcio, que acabou de entrar. Saudação, Márcio, a paz do Senhor, que possamos estar nesta live mais uma vez aprendendo do Senhor, não é isso? Deus abençoe você, sua vida, sua
família. E eu estou esperando o seu contato para a gente conversar aqui do assunto que você queria conversar comigo, viu? E qualquer momento que você quiser, pode buscar através do Zap que a gente conversa, ok? Deus abençoe sua vida. Temos, irmãos, como disse há instante, nós temos todas as quartas-feiras estudado umas lições que tem como tema a história da redenção. Como disse, é um currículo extraído do livro que tem esse tema. E ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos, Júnior, e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Nós estudamos já o livro do Gênesis, e no livro do Gênesis nós estudamos a criação, Deus criando todas as coisas. Depois nós estudamos sobre a queda do homem, né, o homem caindo em pecado. Depois nós estudamos as consequências da queda, né? Toda raça humana sendo afetada pela queda do homem, de Adão. E aí nós vemos o pecado se propagando e chega a ponto de Deus, então, destruir toda a raça humana através do dilúvio, deixando sobreviver apenas Noé e sua família, através de uma arca que ele mesmo mandou Noé preparar. Depois disso, Deus, então, separa um povo através de Abraão. Chama Abraão, Isaque, Jacó, José, e aí então termina o livro de Gênesis, quando o povo está no Egito cativo. E começa o livro do Êxodo com a história de Moisés. E o nosso estudo hoje vai ser no capítulo 3. A semana passada nós já estudamos algo sobre esse período em que o povo estava escravizado no Egito, eles não mais conheciam José, o faraó não conhecia mais José, e mandou matar as crianças para que o povo não aumentasse mais, mas José foi então livre, porque ele foi colocado no cestinho e a filha de faraó o encontrou. Agora vamos falar sobre a vida de Moisés já grande. Um abraço, Ana. Agora eu vi, agora se identificou. A Ana está conosco também, a Ana Lúcia. Que bom, Ana, você está com a gente nesse estudo. Um abraço para você também, viu? Deus abençoe, que você possa estar tirando lições proveitosas desse estudo de hoje, ok? Muito bem. Na lição de hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 3 de Êxodo. Então, nós vamos ler esse capítulo. É aquele texto que fala de Moisés e a sarça ardente, né? É esse o texto de hoje. O chamado de Moisés, a vocação do libertador, a lição 16, a vocação do libertador, ou o chamado do libertador, que é Moisés. Boa noite, Fernanda, maravilha estar com você, e um abraço aí a todos, né? Orando pela recuperação do Sidney, alegre pela notícia que você deu acerca dele, né? Da recuperação dele. Que bom, né? Que Deus maravilhoso. Espero que ele continue sendo totalmente recuperado. Então você receba nosso abraço, Fernanda, e ao Sidney e aos seus filhos. Deus abençoe a família. Ok, Márcia. Obrigado por suas palavras. São também gentis. Ok. Leiamos. Êxodo capítulo 3. Encontraram? Vamos ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá
e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes,
não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então esse é o texto lido, Êxodo capítulo 3, de onde vamos extrair o estudo desta noite. Um abraço também a Roseli, que entrou também. Abraço, minha irmã. Tem mais duas outras pessoas que entraram, que eu ainda não consigo identificar. Quem sabe logo, logo ela se manifesta. Tem também o João Turco e a Sueli também, que acabaram de entrar, né? Um abraço, meus irmãos, queridos. Deus possa abençoá-los, a você e os demais familiares. Pois bem, a lição de hoje, a vocação do libertador, ou o chamado do libertador. Temos um texto áureo em Hebreus 5:4, que diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Esta, então, é a mensagem que vai ficar hoje, através do estudo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Hebreus 5, versículo 4. Ah, Eric, um abraço, meu irmão. Maravilha estar com você também. Maravilha que você está conosco nesta live. Um abraço para você, sua família. Deus possa abençoá-la. Meus irmãos, a lição de hoje, então, trata do propósito de Deus em libertar o povo do cativeiro do Egito. Então é isso que vamos tratar hoje. E eu espero que vocês possam compreender. Antes eu quero estar abraçando também aqui o Eslindo e a Sonja. Um abraço, meus irmãos. Irmãos sempre estão conosco. Nosso irmão Osmar também. Abraço, irmão. Irmãos queridos, né, estão conosco. Grande abraço, Osmar. Estamos com saudades, hein, Osmar? Você foi para muito longe, rapaz. Deus possa abençoá-lo, Osmar. E abençoar também você na sua recuperação. Muito bem. Irmãos, aproximando-se o tempo das promessas que Deus tinha feito a Abraão, nesse tempo nasceu Moisés. Estevão, no seu discurso, ele fala sobre Moisés. As palavras que ele fala no Sinédrio, perante o Sinédrio, lá em Jerusalém, mostram que tudo tem o seu tempo certo. Na hora própria, aparecem os homens que Deus escolheu e designou para os grandes feitos do seu plano. Moisés, o libertador, é, sem dúvida, o grande vulto do Velho Testamento. Sua vida está cheia de episódios épicos, bem como de exemplos incomparáveis de dedicação ao povo de Deus. Essa lição vai estudar o chamado de Deus, né? A vocação que Deus lhe dirigiu para realizar a obra dificílima de libertar, organizar e constituir um povo. A vida de Moisés está simetricamente dividida em 3 períodos, de 40 anos cada um. Em Atos 7, versículo 23, fala assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, ele estava no palácio. Depois de 40, quando ele completou 40 anos, ele quis lá visitar os seus irmãos, lá o povo de Israel. O versículo 30 fala assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto
do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então veja, Moisés ficou 40 anos no palácio, recebendo os ensinos dos mestres do Egito, e depois daquele episódio em que ele matou o egípcio, o faraó quis matá-lo, ele fugiu para o deserto. Ali no deserto ele ficou mais 40 anos, agora sendo preparado por Deus através do pastoreio de ovelhas e do gado, né? Então veja que ele agora está com 80 anos, 40 anos no palácio, no Egito, 40 anos no deserto, e depois 40 anos na peregrinação, já quando ele libertou o povo de Israel. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã. Então, a vida de Moisés é dividida dessa forma, né? 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos guiando o povo de Israel na peregrinação rumo à terra de Canaã. Morre Moisés com 120 anos, certo? Pois bem, então, a obra de Moisés começou aos 80 anos. Poderíamos assim dizer que os 40 anos de trabalho assentam sobre a base larga e sólida de 80 anos de preparação. Essa preparação constou de duas partes, bem distintas, como dissemos. Durante 40 anos conviveu e se preparou com os grandes sábios do Egito, né? E nisso, inclusive, ele se parece com o apóstolo Paulo, que antes de ser cristão, estudou os pés de Gamaliel, e daí se aprende que a verdadeira cultura intelectual não é incompatível com a vida piedosa e o ministério sagrado. Aqui, nessa época, o Egito apresentava elevado grau de civilização, e nesse meio civilizado, Moisés recebeu a instrução humana indispensável para a função histórica de libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Agora, a cultura intelectual por si só está longe de habilitar o homem para fazer os serviços de Deus. Moisés necessitava de outra preparação. Não somente essa intelectual que ele recebeu no Egito, mas ele precisava de uma outra preparação. E foi assim que, repelido pelo seu povo, foi para a zona rural, onde Deus o sujeitou a uma disciplina severa. Aquele homem do palácio, aquele homem fino, que durante 40 anos ficou no palácio, agora, durante 40 anos, conheceu a vida rude de pastor de ovelhas. Na solidão do deserto, formou o hábito da comunhão com Deus. No fim desse tempo, estava preparado. Aí veio o chamado, aí veio a vocação. E aí é o texto de Êxodo 3 que nós lemos, quando ele então foi chamado, e o seu chamado veio através daquela visão da sarça ardente. Ok? Vamos então ver três partes dentro da nossa lição de hoje. Primeiro, uma experiência espiritual direta. Primeiro ponto, uma experiência espiritual direta. Uma verdadeira vocação começa do seguinte modo: uma experiência que humilha o homem, que lhe faz sentir a realidade e a grandeza de Deus, bem como sua inteira dependência do auxílio divino. Essa foi a experiência direta de Moisés. E a sua vocação começou aí, depois de ele ser humilhado por Deus, indo para o deserto, conhecer a vida de pastor de ovelhas, né? E dessa maneira Deus o humilha e faz ele sentir a realidade da grandeza de Deus, como também a dependência de Deus. Ele teve a visão da grandeza da obra, como também a visão
da necessidade do povo. Foi dessa forma que ele teve uma visão da necessidade do povo, como também uma visão de Deus. Ele precisava de uma visão de Deus. E foi nesse período que ele estava no deserto, depois de 40 anos, foi que ele então teve a visão com Deus. Foi assim também com outros irmãos. A experiência de Isaías foi assim também. Isaías foi chamado para o ministério profético, depois da visão que teve, lá é relatada em Isaías capítulo 6, os versículos 1 a 10, quando ele tem a visão do trono de Deus. Foi assim com o apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 9, fala da sua experiência quando ele se encontra com Jesus Cristo. E assim tem sido também com muitos servos de Deus, assim como Paulo, Moisés, também podia dizer, a minha vocação não recebi de homem algum, senão de Deus. A vocação de Moisés, assim como a de Paulo, foi uma vocação de Deus. Irmãos, na experiência espiritual de Moisés, se destacam os seguintes elementos. Primeiro, uma figura que Deus lhe apresentou a fim de prepará-lo para o sofrimento e as lutas do ministério. Certo? Veja lá, confira comigo, Êxodo 3, o versículo 2. Abra aí. Nós já lemos esse texto, mas abre de novo. O versículo 2 do capítulo 3 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, era um paradoxo. Um arbusto seco que ardia em chamas sem se consumir. E nesse aspecto, vamos compreender que a vida do homem de Deus é também um paradoxo, onde a fragilidade humana contrasta com o poder de Deus. Nós vamos ver aí a fragilidade do homem, ou a pequenez do homem, e o poder de Deus, ou a grandeza de Deus. Não é também um paradoxo? Assim foi a experiência de Moisés, lá diante daquela sarça ardente. Em segundo lugar, foi também uma revelação de Deus e sua natureza. Deus se revelando, né? Uma revelação específica de Deus e sua natureza. Veja lá, os versículos 6 e o versículo 14. Deus se revelando de maneira específica a Moisés. Olha lá, versículo 6 e o versículo 14. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui Deus está se revelando. E agora, veja a reação de Moisés. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Agora, essa frase, eu sou o que sou, mostra a natureza de Deus. Deus é esse que não muda. Deus é esse que é sempre o mesmo. Eu sou o que sou. A palavra de Deus diz nos Salmos que Deus não muda, que em Deus não há nem sombra de variação. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: ainda que todos os homens se tornem infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não muda. Então, Deus é imutável. Eu sou o que sou. É da natureza de Deus que ele não muda. Então, ele se revelou a Moisés assim. E ainda uma outra coisa que ele revelou a Moisés nessa visão. Uma apresentação das grandes necessidades e aflições do povo. Ele chama Moisés do meio de uma sarça, se revela a Moisés,
mostra acerca da sua natureza, e agora ele mostra que está preocupado com o povo e faz uma apresentação das grandes necessidades e aflições do povo. Veja lá o versículo 7, diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Então Deus é esse que conhece o seu povo. Deus é esse que conhece as aflições do seu povo. Deus é esse que conhece as necessidades do seu povo. Foi assim que ele se revelou. Ele diz assim: conheço as aflições do meu povo. Conheço-lhes o sofrimento. Ainda mais, há uma outra coisa, é a comissão. A comissão, ou seja, o chamado, a vocação. A comissão é definida. Nos versículos 16 até o 18. Ele diz assim, agora definido a missão que Moisés tinha que realizar. Ele diz assim a Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Uma antecipação das dificuldades e a promessa do auxílio de Deus é outra coisa que vamos ver. Veja, irmãos, nós estamos vendo no texto tudo que Deus tem revelado a Moisés. Deus primeiro prepara Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus chama Moisés, Deus diz qual é a missão dele. E ainda, Deus agora dá uma antecipação das dificuldades e faz promessas de auxiliá-lo. Aqui vamos ver nos versículos 19 a 21. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Então, este é o preparo de Deus, o chamado que ele faz a Moisés. Muito bem, irmãos. Caiu a conexão, vamos ver se a gente consegue agora, né? Então não só mais um tempinho para os outros demais entrar, viu? O Márcio está aí, né? Tem outros irmãos. Vamos ver se a gente consegue agora. Dá cuidado no estudo, né? Foi um probleminha que deu aqui, deu um apagão aqui na conexão. Mas agora acho que vai estar bem. Só mais um minutinho e eu recomeço o estudo, da onde eu parei. Ok? Só mais um minutinho.
Irmão Eric, tudo bem, né? O Eric, o Márcio. Tudo bem, amém. Amém, voltou, né, Márcio? Tá certo. Eu só tô dando mais um minutinho para entrar outros irmãos que também estavam conectados, para poder a gente, para eles não perderem também, né? Só um minutinho. Já. Enquanto isso, a gente vai aqui esperando um pouquinho e ouvindo esse hino do Natal. Opa, muito bem, Eric, obrigado. Caiu minha conexão, Eric. Agora tá de volta. Já eu vou voltar o estudo de onde eu parei, viu? Pra vocês não perderem. Tô só dando mais um tempinho para entrar mais algumas outras pessoas. Aí eu já recomeço. Muito bem. Então é isso. A gente estava para entrar no segundo ponto. Nós estávamos no primeiro ponto ainda, que falou acerca da vocação de Moisés, né? Nós dissemos que Moisés foi chamado pelo próprio Deus, né? E ele tinha consciência dessa vocação porque ele teve uma experiência espiritual direta. Deus falou diretamente com ele, né? Diretamente com ele. Então ele tem uma experiência espiritual direta. E aí nós vamos verificar o seguinte, que nessa experiência dele, se destacou alguns pontos. Primeiro, que a figura que Deus apresentou a ele era a fim de o preparar para o sofrimento e as lutas do ministério. Assim como a sarça se queimava, mas não se consumia, assim também seria o seu ministério. Seria um ministério sofrido, mas ele não seria consumido. Então, aquela visão preparava-lhe acerca disso. O segundo ponto é que essa revelação ela foi específica de Deus, né? Deus revelou a ele a si mesmo e a sua natureza. Ele disse, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essa era uma apresentação do próprio Deus, de quem ele era, né? E também a revelação da sua própria natureza. Ele diz, eu sou o que sou. Então Deus é esse que é imutável, o Deus que não muda, né? Isso ele estava revelando a Moisés, tudo isso no capítulo 3 e naquela visão que ele teve. No versículo 7, uma apresentação das grandes necessidades e aflições do povo. Deus mesmo diz, eu certamente vi a aflição do meu povo, né? Certamente vi a aflição do meu povo. Eu conheço os sofrimentos do meu povo. Tenho tido conhecimento do sofrimento do meu povo. Então, também é isso que ele está revelando. É uma apresentação das necessidades do povo e as suas aflições. Depois, uma comissão definida, ou seja, agora Deus está definindo qual é a missão de Moisés. E é no versículo 16 a 18 que ele manda Moisés a juntar os anciãos e ir até Faraó, para então pedir a Faraó que os deixem ir para sacrificar no deserto. E ainda diz, olha, ele não vai deixar, né? Ele não vai deixar. E aí, ele só vai deixar quando eu estender a mão e ferir o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Aí, depois disso, ele vos deixará ir. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um estado espiritual adequado, né? Um estado espiritual adequado. Esse é o segundo ponto. E aí, então, meus irmãos,
a preparação a que Deus sujeitou Moisés no deserto o tinha levado ao estado que convinha receber a grande vocação. Aos 40 anos, Moisés entendia que era o homem designado para livrar o seu povo. Veja, lá no palácio, quando ele tinha 40 anos, ele entendia que ele era o homem designado para livrar o seu povo. Tá? Veja o que está escrito lá em Atos 7, 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E tinha razões para pensar assim. Ele era um homem culto, desfrutava uma posição de destaque, e a sua vida estava rodeada de circunstâncias visivelmente providenciais. Poderia até dizer que ele talvez se considerasse até que fosse indispensável ao plano de Deus, né? E só isso já bastava para mostrar que ele não estava preparado. Né? 40 anos depois, somente 40 anos depois, somente 40 anos depois, após a severa disciplina no deserto, é que Moisés, então, começou a pensar de outro modo. Aí, então, é que ele estava preparado, né? Agora com 80 anos. E aí, então, Deus o chamou, e Moisés, recebendo a ordem para se dirigir ao povo, respondeu que ele não era homem para fazer aquele trabalho. Veja, lá com 40 anos, eu entendia que ele era o homem para fazer aquela obra. Agora, aos 80, ele agora tem agora inteligência, raciocínio, ele fala, não, eu não sou a pessoa adequada. Né? E, então, nós vamos perceber aqui a maturidade, né? Maturidade. E as razões que Moisés alegava eram razões certas e fortes, né? Ele não estava querendo se esquivar do seu chamado, não. Ele tinha razões fortes e certas para pensar que ele não seria a pessoa certa para dirigir o povo. Primeiramente, por causa da incredulidade do povo. Se você abrir lá Êxodo 4, o versículo 1, você vai encontrar o seguinte: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então, ele agora entendia que o povo era incrédulo. Então, era uma das razões que ele achava que não seria a pessoa acertada para essa missão. Segundo ponto que ele apresentou é a sua incapacidade oral. Né? Oral, ele achou que não era uma pessoa assim eloquente, mas ele tinha dificuldade, ele disse que era pesado de língua, né? Versículo 10 lá do capítulo 4, ele diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, outra razão que ele tinha era essa, ele se achava uma pessoa não muito eloquente, uma pessoa pesada de língua, né? Talvez uma pessoa que gaguejasse um pouco, né? Então ele achava que não seria a pessoa ideal por isso. Um outro ponto, a consciência viva do seu fracasso da primeira tentativa. Lembram-se que ele foi lá com sua própria força, matou um egípcio, né? Ele achava que seria a pessoa que Deus tinha escolhido para isso, já queria agir, mas agora ele tem a consciência do seu fracasso na primeira tentativa. E em duas palavras, vista a grandeza da obra, Moisés não se viu apto para realizá-la. E essa é a atitude do homem que Deus usa. Homens que se esvaziam,
Deus não usa homens cheios de si. Deus usa homens que se esvaziam de si. Se esvaziam para Deus o encher, né? Veja, por exemplo, Isaías, na sua vocação, mostrou o mesmo espírito de humildade, né? E o homem é como um vaso. E essa figura é uma figura que a própria Bíblia usa. O homem é como um vaso que precisa encher-se do poder de Deus para poder realizar a obra de Deus. Mas para esse homem, para esse vaso se encher do poder de Deus, ele precisa primeiro se esvaziar, né? Primeiro se esvaziar, certo? Então, é depois que o homem se esvazia, depois que o homem se humilha, que Deus então passa a usá-lo. Ok? Antes do terceiro ponto, um abraço a Marina. Oi, Marina. Deus abençoe você, o Joca, né? Grande abraço. Que Deus esteja com vocês, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente, né, nesta live. Terceira e última colocação. A autoridade direta de Deus. A maior dúvida de Moisés era se o povo reconheceria nele o enviado de Deus. Ele receava que lhe contestassem a autoridade profética, né? A fim de que não lhe faltassem evidências dessa autoridade profética, Deus então lhe conferiu o poder de realizar alguns milagres, certo? Então, ele tinha essa dúvida de que o povo talvez não o reconhecesse como enviado de Deus. Deus, então, vai autenticar o seu chamado. E Deus vai, então, agora, para que o povo reconheça a sua autoridade profética, ele, então, enche Moisés de poder para realizar alguns milagres. Primeiramente, o milagre da vara que se transformou em cobra. Os irmãos, lendo o Êxodo, vão ver esses milagres, né? A vara dele se transformou em uma cobra. E depois que Moisés realizou esse milagre, Deus lhe disse: é para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus. Correto? Então o povo vendo isso, ele entender que Deus realmente apareceu a ele. Irmãos, isso também visa mostrar, tanto a Moisés como ao povo, que quando Deus quer, um cajado de pastor pode se transformar em outra coisa. Por exemplo, pode se transformar no bastão de um condutor de povos, né? Aquele cajado de Moisés se transformou numa cobra, mas Deus está mostrando que ele pode se transformar em coisa mais poderosa ainda. Aquele bastão poderia se transformar num condutor de povos, né? Outra coisa também que Moisés fez, o segundo milagre, foi o da mão que ficou leprosa e que a seguir foi curada instantaneamente, né? Ele coloca a mão no peito, fica leprosa, depois ele tira e coloca outra vez e ela é então curada. Deus disse a Moisés que esse milagre faria ainda mais profunda a impressão do povo. Os irmãos podem ver isso aí em Êxodo 4, versículo 8. Esse milagre também ensinava que Deus pode ferir a mão que se recusa a fazer o trabalho que ele mandou, né? Deus pode ferir a mão daquele que se recusa a fazer o trabalho que ele mandou. São lições que nós tiramos, ok? O terceiro milagre foi o das águas do rio derramada na terra e transformada em sangue, né? Tirou a água do rio, jogou na terra e ela transformou em sangue. O povo, ele poderia pegar-se à terra onde vivera 400 anos, porque era terra fértil, regada e fertilizada pelo Nilo. O rio era a fonte de vida. Mas o milagre tinha por fim mostrar que aquele mesmo rio podia mudar-se em fonte de morte. Aquele mesmo rio que era rio de vida, que era fonte de vida,
poderia ser transformado em fonte de morte. Então, feito esses sinais, como Moisés se mostrasse indeciso e temeroso, Deus lhe indicou um companheiro, a fim de que ele não se sentisse tão sozinho. Enviou-lhe Arão, porque a obra de Deus, como disse Paulo, não é obra de um homem só, mas de muitos. Cada um no seu tempo, com o dom que Deus lhe concedeu e para a tarefa que Deus lhe designou. Certo? Então temos isso aí, o preparo de Moisés, o chamado de Moisés, a designação da obra para a qual ele ia ser designado, e também o poder para a realização da obra, o poder para que fosse reconhecido como aquele que era escolhido por Deus para aquela tarefa. Concluindo então, meus irmãos, a lição que acabamos de estudar mostra que a vocação não é apenas a chamada que o homem recebe na hora de fazer o trabalho. A vocação é muito mais que isso. É alguma coisa mais profunda. Deus faz nascer os homens com os dons necessários. Coordena e dirige as circunstâncias e coloca o homem no ponto em que ele deve estar para cumprir a sua missão. Assim pensaram de si mesmos homens como Paulo, que escreveu: Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ok, meus irmãos? Então, Deus nos chama e Ele nos prepara, Ele nos enche de poder, Ele nos mostra a missão e Ele convence os demais de que somos aquele que é comissionado por Ele. Ok? Então, as suas lições de hoje da vida de Moisés. Eu espero que você tenha aprendido bastante, que tenha sido muito útil para você e que você se sinta também, então, dessa forma, confiante do seu chamado, né? Confiante daquilo que Deus te colocou nas mãos para fazer, né? Não diga com Moisés: sou pesado de língua, não sou a pessoa certa. Não, confie, porque o Deus que chama é aquele que capacita. Amém? Deus abençoe. Irmãos, então agora nós temos uma tarefa. Na lição passada, na quarta-feira passada, eu dei um versículo para decorar. Lembra qual é o versículo? É Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Quem decorou? Espero que vocês tenham decorado, viu? Porque vamos decorar esses versículos, irmão, porque estando na nossa mente e no nosso coração, nós podemos usá-lo na evangelização, né? Na hora sai a palavra certa, porque os textos bíblicos são como lições preciosas para a evangelização. Então hoje eu tenho a tarefa de você decorar esse versículo até a próxima aula. O versículo é esse, de Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ok? Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Espero que vocês decorem esse texto, né? E anotem aí, Filipenses 2:13. E tenha ele decorado. Amém? Irmãos, Deus abençoe. Nós vamos estar agora demorando um pouco mais as lives. A próxima live agora vai ser na quarta-feira, dia 13 de janeiro, ok? Certo? Até lá, então, não vamos ter mais live, vamos ter um período de recesso, né? Nós temos as festas natalinas, próxima sexta-feira é Natal,
na outra sexta é a passagem do ano, certo? Então, esse período de festas, nós vamos ficar sem as lives. E nos primeiros dias do mês de janeiro, eu vou estar saindo de férias. Então, eu volto no dia com as lives, na primeira quarta-feira, na segunda quarta-feira de janeiro. Ok? Segunda quarta-feira de janeiro. Dia 13 de janeiro, ok? Aí daí para frente a gente faz as lives normalmente na quarta, dia 13, na sexta, dia 15 e assim por diante, ok? Gente, um Feliz Natal para vocês, que Deus possa abençoá-los nessas festas de fim de ano, né? Uma boa entrada de ano novo e um feliz ano novo, um feliz 2021 a todos vocês. Amém? Deus os abençoe, Deus os guarde. Amém? Deus fique com vocês. Vamos estar, então, concluindo agora. Ok? Até mais.